Bom, pessoal, voltamos então ao nosso estudo do continente americano, da América Central. Agora, nessa segunda parte, vamos concluir com o estudo de um país que teve uma trajetória política, tem características muito peculiares e que, por conta disso, merece essa aula exclusiva para falarmos sobre ele. Então, essa aula é dedicada a falarmos sobre Cuba, República de Cuba, a ilha socialista, um país que gera muitas paixões, muitas controvérsias, muitas opiniões. Então vamos lá. Primeiramente, em termos geográficos, Cuba localiza-se na América Central, Insular ou Caribe. Em termos culturais e socioeconômicos, Cuba localiza-se na chamada América Latina. É um país que teve colonização espanhola, subdesenvolvido, teve amplo uso de escravidão durante a sua história aí de colônia espanhola. Então vamos lá. Aspectos gerais. IDH de Cuba é razoavelmente alto. Capital do país é Havana. População 11 milhões de habitantes. Governo República Socialista. Divisão administrativa 15 províncias e uma municipalidade especial. Maioria da população urbana. Composição étnica: 65% de brancos, 10% de negro e 25% de mestiços. Mestiços aí da miscigenação entre brancos, de origem espanhola, com negros de origem africana, que foram trazidos pelos espanhóis para Cuba para trabalharem como mão de obra escrava na produção de açúcar. Até hoje, o açúcar é uma atividade muito importante no país. Idioma oficial é o espanhol, uma vez que foi colônia da Espanha. Em termos de religião, é um assunto bastante complexo, complicado de entendermos. Desde da época da Revolução Socialista liderada por Fidel Castro, o país em si adota o ateísmo de Estado. O que é o ateísmo de Estado? Não crê em Deus, em nenhuma divindade espiritual e restringem a prática religiosa. É um governo que não vê com bons olhos a população praticando a religião. Mesmo assim, 15% praticam uma religião definida, 15% são ateus, então a minoria é ateísta e 70% da população praticam aí o sincretismo. O sincretismo é a mistura de elementos culturais. Praticam o sincretismo religioso, misturando aí elementos do cristianismo católico com elementos religiosos de origem africana. E regime político é unipartidário, ou seja, só há um único partido, que é o Partido Comunista. Então, Cuba, em termos de regime de poder, não há dúvida de que ainda hoje é uma ditadura, é um regime autocrático. Há restrição à liberdade religiosa, há restrição à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão. Ainda que a população vote, participe de para a escolha de alguns cargos, como o parlamento, por exemplo, é uma votação muito simbólica. O líder principal, o presidente do país, não é escolhido pelo povo. Mas, mesmo com todo esse cenário, Cuba, nos últimos anos, vem se abrindo em termos econômicos, vem abandonando o socialismo aos poucos. Em termos políticos, também vem dando alguns sinais de aumentar a liberdade da população. Aí nós temos o professor Carlos Moore, é um exilado de Cuba aqui no Brasil, denunciando a homofobia do regime de Fidel Castro, a perseguição às religiões de matriz africana nas primeiras décadas aí do regime que Fidel Castro implantou em Cuba. Agora vamos passar um pouco para a história de Cuba. Trouxemos aqui algumas datas importantes. 1898, os Estados Unidos conquistaram uma vitória sobre a Espanha, obtendo o domínio de Cuba.
Então, Cuba pertencia à Espanha e, na luta contra o domínio espanhol, os Estados Unidos intervieram nessa luta, alegando defender os interesses de cidadãos estadunidenses, de empresas estadunidenses ali em Cuba. E os Estados Unidos venceram a Espanha e passaram a dominar o território cubano. Em 1901, os norte-americanos reconheceram a independência de Cuba sob condições, a chamada Emenda Platt. O que é a Emenda Platt? É o seguinte, na Constituição cubana foi inserida essa emenda, chamada Emenda Platt, que dava aos Estados Unidos a liberdade de intervir na ilha quando e bem entendesse. Em 1903, o presidente de Cuba ofereceu Guantánamo, uma região dos Estados Unidos, uma parte do território, ou melhor, uma parte do território cubano, chamada aí Guantánamo. Ele ofereceu aos Estados Unidos em arrendamento perpétuo, em aluguel, para uso das Forças Armadas Americanas. Então, os Estados Unidos pagam um aluguel irrisório e tem esse território cubano até hoje sob posse dos Estados Unidos, chamado Guantánamo. Lá tem uma prisão que os Estados Unidos enviam aí os presos mais indesejáveis como terroristas. Enfim, é basicamente isso. Em 1952, golpe de Estado liderado pelo militar Fulgêncio Batista, que já tinha sido presidente do país, orquestrando aí um governo cubano em parceria com os Estados Unidos, subserviente aos Estados Unidos. Então aqui nós temos a base naval de Guantánamo, sob posse dos Estados Unidos. Tem uma prisão aqui que os norte-americanos enviam os presos mais indesejáveis. Até hoje está sob posse dos Estados Unidos, que pagam um aluguel irrisório por esse espaço aí. E o fato mais importante, sem dúvida, é 1959. Liderados por Fidel Castro, rebeldes instalam a Revolução Socialista. Era uma revolução que inicialmente visava destituir o ditador Fulgêncio Batista, mas acabou se transformando numa revolução de caráter socialista, liderada aí pelo Fidel Castro. Uma revolução que fez a reforma agrária, fuzilou muita gente, estatizou as empresas que antes eram dos Estados Unidos. Enfim, esse fato vai fazer os Estados Unidos tomarem um ódio visceral por Cuba e pelo líder aí, Fidel Castro, que dominou o país até 2008, praticamente, sozinho. Então aí a trajetória de Fulgêncio Batista até o triunfo da Revolução Socialista, Fidel Castro assumindo aí como primeiro-ministro, iniciando a reforma agrária. Imagens da Revolução Socialista Cubana de 1959. Em 1961, os Estados Unidos rompem relações diplomáticas com Cuba. No mesmo ano, exilados cubanos que estavam nos Estados Unidos, treinados pela CIA, tentaram invadir Cuba no ataque à Baía dos Porcos para derrotar o governo de Fidel Castro, porém não tiveram sucesso. Cuba é suspensa da Organização dos Estados Americanos, uma organização aí que visa a cooperação e a defesa da democracia e dos direitos humanos. Então, Cuba foi suspensa da OEA em 31 de janeiro de 62. A decisão foi adotada na 8ª Assembleia em Punta del Este, no Uruguai. E essa suspensão ou exclusão de Cuba da OEA se deu basicamente por insistência dos Estados Unidos. Em 62, nós temos aí
Um ano após a ruptura das relações diplomáticas com Cuba, o presidente John Kennedy assinou o decreto que oficializou o embargo, chamado embargo econômico, o embargo total do comércio com a ilha. Todas as transações comerciais, diplomáticas e aéreas entre o país caribenho e não só com os Estados Unidos, mas com os outros países foram rompidas, com exceção do México. O México não obedeceu aos Estados Unidos aí e mantiveram relações econômicas e diplomáticas com a ilha de Cuba. Então, lembrando que estávamos aí na chamada Guerra Fria. Então, Cuba adotar o socialismo fez com que os Estados Unidos impusessem um bloqueio econômico à ilha e exigiu que os parceiros dos Estados Unidos também rompessem relações com Cuba, o que foi praticamente seguido por todos os países do continente americano, na tentativa de isolar Cuba socialista de Fidel Castro. Então, lembrando aí que estávamos no chamado período da Guerra Fria, em que o mundo estava dividido entre duas ideologias econômicas, ou dois sistemas, melhor dizendo. O socialismo, que é a estatização da propriedade privada, o Estado passando a controlar tudo, distribuindo a riqueza. E, de outro lado, o sistema capitalista, da economia de mercado, da propriedade privada. Então, Cuba faz a revolução em 59 socialista, começa a sofrer retaliação dos Estados Unidos e, por conta disso, se aproximam da União Soviética, do socialismo, do comunismo. Aqui a imagem de Fidel Castro com o líder soviético Nikita Khrushchev. No dia 22 de outubro de 62, o então presidente dos Estados Unidos exigiu da União Soviética o desmonte das bases de lançamento dos mísseis de Cuba. O conflito, afinal contornado, ficou conhecido como Crise dos Mísseis em Cuba. Foi o seguinte: os Estados Unidos sempre ameaçando intervir em Cuba, alegando que a revolução tomou empresas estadunidenses, matou estadunidenses. Então, Estados Unidos ameaçando invadir Cuba, e de fato fizeram uma primeira invasão na Baía dos Porcos, e ameaçando ainda mais, os soviéticos colocaram mísseis em Cuba apontados para os Estados Unidos. Nesse momento foi a maior tensão do período da Guerra Fria, em que quase chegamos a um conflito nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Quase chegamos aí a uma guerra nuclear, uma guerra que haveria a destruição até mesmo do planeta Terra. E o pivô disso tudo, Cuba. Aí imagens de Cuba, os carros antigos aí que vinham da União Soviética e que mantém essa frota de carros antigos até hoje, o que faz de Cuba muito peculiar, porque como é um país socialista, é um país que não aceita empresas privadas atuarem ali. Então, não chegou no país a Chevrolet, a Ford, a Volks. Então, a frota de carros ela ainda é bem antiga. O país hoje passa por uma crise muito grande, fome, pobreza. Então, o fim da União Soviética e do socialismo em muitos países afetou demais Cuba, porque quem financiava Cuba era a União Soviética. E a União Soviética terminou em 91, então isso afetou demais Cuba. Por quê? A União Soviética vendia petróleo barato para Cuba e comprava o açúcar cubano por um preço bem alto. Então, com o fim da União Soviética, essas regalias acabaram. Em 1986, Brasil retoma relações com a ilha. Medidas para tentar contornar a crise que Cuba passou a viver desde o fim da União Soviética. Incentivo ao turismo, abertura do país aos investimentos externos, permissão do dólar na ilha. Principal desafio hoje, conscientizar os jovens sobre o socialismo em tempos de globalização, que incentiva o consumo e a cultura estadunidense. Economia cubana.
Venda de serviços profissionais, principalmente médicos, aporta os maiores ingressos em divisas, dinheiro. Então, vamos colocar assim, atividade econômica que gera maior quantidade de dinheiro para Cuba é essa venda, essa exportação de profissionais médicos para outros países. E esses países pagam a Cuba por esses profissionais. Então, é hoje a principal fonte de receita, de dinheiro de Cuba. É a venda de serviços profissionais médicos para outros países. Seguido do turismo, remessas de dinheiro do exterior, de pessoas que moram em outros países, que mandam dinheiro para familiares que ainda estão em Cuba, e a mineração, especialmente de níquel. São as principais atividades econômicas de Cuba. Aí um texto falando sobre os doutores de Cuba, um médico cubano que estava atuando no Brasil na década de 90, principalmente. Muito interessante o texto, falando aí de como era ganhar um salário bem maior no Brasil, visto que em Cuba ganhava-se muito pouco. Em 95 teve início uma recuperação do PIB, influenciado por reformas mornas, reformas abandonando o socialismo e se dirigindo ao capitalismo, aceitando investimentos, permitindo o dólar na ilha, investimentos estrangeiros, instalação de pequenos negócios privados, isso é capitalismo. Mas em 2004, Fidel empreendeu a volta da centralização da economia e proibiu a circulação do dólar. Então, há sempre idas e vindas, avanços e retrocessos. Em 2010, Raul Castro, irmão do Fidel Castro, abriu espaço à iniciativa privada, como parte de um amplo plano de reformas para reanimar a economia. Aí a cana-de-açúcar, que é uma atividade também importante na economia cubana. A cana é uma matéria-prima de muitas coisas utilizadas no mercado interno, também é um produto de exportação de Cuba. Os charutos, outro também produto de exportação de Cuba. Os charutos cubanos são famosos no mundo todo, imagem do turismo. E aí, o atual, vamos dizer assim, ditador-presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, assume o comando do Partido Comunista Cubano após a saída de Raul Castro. Então, aqui tem uma legenda. O presidente Miguel Díaz, ao lado de Raul Castro, depois de ser nomeado presidente em abril de 2018. Então, em abril de 2018, o então presidente Raul Castro, já bastante velho, bastante idoso, ele nomeia um aliado chamado Miguel Díaz para a presidência do país. E agora, em 2021, o Miguel também assume o comando do Partido Comunista Cubano, após a saída de Raul Castro. Então, muita coisa pode acontecer com essa saída total da família Castro, que governa o país, tem controle sobre o país desde 1959. Assim, pessoal, nós terminamos a nossa aula aí de Cuba, terminando a América Central.